Para iniciarmos o nosso conversa de hoje, vamos fazer a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as forças se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem, que assim seja. Desencarnação, morte, mundo espiritual, reencarnação, ressurreição, o que tudo isso tem a ver com o nosso dia a dia? Morte sempre foi um tabu no ambiente doméstico, mesmo junto à sociedade que hoje nós estamos constituídos e fazendo parte, no ambiente de trabalho, mesmo entre as denominações religiosas, não há um consenso comum de como lidar com esta situação que é comum a todos, e todos nós sabemos, desde o momento em que chegamos ao planeta Terra, que um dia teremos que partir. Quanto ao mundo espiritual, o que sobrevive depois da noite do túmulo? Depois que o corpo físico perde ali a sua constituição e que tudo retornará ao pó. Existe entre as religiões espiritualistas a certeza de que existe algo que sobrevive à morte do corpo físico. Uma centelha, uma alma, um espírito, uma força, uma inteligência, uma luz. Ainda que não saibamos definir aquilo que sobrevive, mas todos nós tendemos a acreditar que existe algo que vai sobreviver. E coube à doutrina espírita vir esclarecer, através dos espíritos superiores, estes abnegados e incansáveis auxiliares do Cristo, então ali supervisionando todo o trabalho de Allan Kardec, trazer para nós os esclarecimentos, interpretando fielmente aquilo que vai acontecer com todos nós.
Morrer é diferente de desencarnar. Morrer, todo mundo sabe o que é morrer. A falência múltipla dos órgãos leva ali ao corpo físico, a esse estado degenerativo e que vai, sim, né, ser carcomido depois do túmulo, depois que o corpo físico perece. Desencarnar, para nós espíritas, é morrer tendo a compreensão e o entendimento que o espírito deixou o corpo de carne. Não está mais junto ao corpo de carne, não tem este apego, não está ali relacionado mais, vendo todos os desdobramentos que acontecem com a matéria, com o físico depois da chamada morte que todos nós conhecemos. Entre os muitos exemplos que Jesus nos deixou como legado da garantia da morte, que a morte não existe, ele nos deixou como legado principalmente a transfiguração do Tabor, quando ele se fez acompanhar de Pedro, de João e de Tiago. Ali, Jesus, expandindo-se o seu perispírito, que é, né, a expansibilidade, é uma das propriedades do perispírito, juntamente com a iluminação, permitiu aos três apóstolos visualizarem ao lado de Jesus Moisés e Elias. Como poderia ser? Se Moisés, o velho patriarca, se Elias, o grande profeta, se ambos haviam morrido, se ambos já estavam mortos, como poderiam estar eles ali ao lado de Jesus? E não foi um conto, não foi uma parábola, não. Pedro, João e Tiago presenciaram tudo isso no Monte Tabor. E Jesus lhes recomendou: silêncio, não dizei uma palavra do que viram aqui hoje aos outros. Por que que Jesus faz essa recomendação? Porque os outros, também sendo apóstolos, também sendo eles ali convidados pelo Cristo, eles não estavam em condições ainda de compreender tamanha manifestação. E em outras passagens do Evangelho, quando também indagado sobre Elias, então Jesus disse que Elias já veio e o povo não o compreendeu. São apenas duas pequenas passagens que está ao alcance de todos para compreendermos o quanto ainda é difícil falar da vida depois da vida. E é hoje o que nós vamos procurar compreender através da lição 67 do livro Caminho, Verdade e Vida, onde o nosso grande instrutor espiritual Emmanuel dita a Francisco Cândido Xavier belas palavras, edificantes, gratificantes e esclarecedoras sobre este assunto. Os vivos do além. E, e ele, e eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Repetindo, e eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Lucas, capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam
na jornada do mais além. Realmente, a não ser o Espiritismo, e não por ser um privilégio ou por ser a melhor, a maioria das denominações religiosas não conseguem explicar que o espírito continua vivo depois da morte, que o espírito continua a sua jornada evolutiva depois da morte física. É o espírito que sobrevive, terminada a sua jornada terrena, terminada a sua caminhada nesta reencarnação, o espírito voltando ao mundo espiritual continua sua jornada. Quem é bom, continua bom. Quem é mais ou menos, continua mais ou menos. Quem já melhorou, vai continuar melhorando cada vez mais. Nós não nos tornamos anjos simplesmente porque morremos, mas também nós não nos tornamos demônios pelo fato de que algumas criaturas cometeram atos insanos enquanto na carne e agora continuam a sua jornada no mundo espiritual. A maioria das denominações religiosas não conhecem, não estudam, não entendem o que é o perispírito. O perispírito é o nosso corpo espiritual. E se dizer que não está na Bíblia, é engano, porque está sim. Paulo de Tarso está lá no Ato dos Apóstolos, quando Paulo de Tarso diz que foi alçado ao terceiro céu através do corpo espiritual. Mas não tendo conhecimento dessas propriedades, iluminação, expansibilidade, porosidade, inflexibilidade, não tendo como explicar o que é o perispírito, não se consegue explicar o que é a vida depois da vida. Criaram então uma ideia do demônio, criaram então a ideia dos anjos, que veio muito bem ser esclarecida por Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno. Mas as denominações religiosas têm verdadeira aberração pelas obras espíritas. Além da crítica, do preconceito e da discriminação, a maioria, por não compreenderem e não ter os argumentos, preferem, então, ali sim, criminalizar. Preferem ali, através da superstição e através das crendices, uma forma de trazer a todos os seus adeptos uma verdadeira perseguição à doutrina dos espíritos. Sim, mas a ignorância vai ser vencida. A falta de informação, a falta de conhecimento, hoje já está sendo vencida, pois está ao alcance de todos. Se a humanidade avança, se o espírito progride, o corpo progride, também o mundo em que nós vivemos vai progredir. E tudo isso seguindo as leis divinas. Não existe milagre, existe um processo. Tudo o que acontece são leis naturais, ainda desconhecidas para a maioria de todos nós. Daí as dificuldades de interpretar o Antigo e o Novo Testamento. É preciso buscar uma fonte fidedigna para que nós possamos caminhar em paz. Entretanto, nessa passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Ele fala, duas entidades. Sim, nós somos uma entidade espiritual quando estamos simplesmente no nosso corpo espiritual.
Todos tinham conhecimento e sabiam da lei de Moisés. Todos conheciam Elias, o grande profeta, e os seus feitos. Como que eles poderiam estar ali com Jesus estando mortos? Jesus não falou para Pedro, João e Tiago, não explicou, não deu uma aula para eles, não fez uma palestra, não falou no culto, não falou na missa. Jesus deixou que eles presenciassem. E eles, estarrecidos, eles, muitas vezes com os olhos esbugalhados, ali então, admirando. Mas sim, reconheceram as duas entidades, tanto que eles dizem ao mestre: quer que nós montamos 3 cabanas, 3 choupanas, para que possam vós descansar? Então teve pleno conhecimento que o fato ali não era apenas uma visão ou um sonho, era uma realidade. Alguém que morreu, alguém que voltou do além. Alguém, ali as duas entidades, vieram cumprir ali o papel que lhes cabia naquele momento, dizendo a todos o que ficou para a posteridade, que não existe morte, existe uma continuidade da nossa existência. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, o inimigo eterno e insaciável. Talvez também não podemos julgar, é esse o pedido do Cristo? Nós não podemos e não devemos julgar a ninguém, uma vez que com a medida que nós medirmos, nós também seremos medidos. Mas o que é preciso entender? A Igreja Romana sempre falou de anjos. O anjo de Tobias, o anjo Gabriel, o arcanjo Rafael, Miguel, sempre teve em toda a história da religião, sempre teve anjos. E aí criou-se um adversário dos anjos, alguém que fosse um antagonista. Criou-se o Satanás, o demônio e o diabo. Quem é o diabo? Quem é o Satanás? Quem é o demônio? Senão as próprias criaturas que desencarnaram. As criaturas que eram maus, criminosas, assassinos, homicidas, todas essas criaturas têm sim a misericórdia divina. Deus não criou ninguém para as penas eternas. E ao deixarem o plano físico, ao deixarem o planeta Terra, essas criaturas não ganham asas de anjos. Vão continuar perturbando, atrapalhando, vão continuar aquilo que a doutrina espírita nos ensina como obsessão, perseguindo seus adversários, desafetos, a todos aqueles que lhes fizeram mal, juntando-se muitas vezes a essas hordas das sombras para poder associar-se, trazendo o desequilíbrio, a desarmonia, discórdia, trazendo as discussões que levam muitas vezes a fatos desagradáveis e muitas vezes cruéis. Então, o que é o demônio para todos nós? O que devemos ser? Se os anjos estão na categoria de espíritos bons, de espíritos que estão na busca da perfeição e já compreenderam o verdadeiro sentido da vida, os demônios são aqueles que caminham nas trevas, são aqueles que ainda se comprazem no mal, são aqueles que ainda participam e se divertem com a dor e os sofrimentos daqueles que atrapalham a sua jornada.
Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro Elias, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Seria para todos nós até muito pueril acreditar que Deus, nos criando a sua imagem e semelhança, que depois de uma única vida, de uma única jornada aqui no planeta Terra, fôssemos totalmente destruídos, fôssemos todos mortos para todo sempre. Essa passagem da transfiguração no Tabor mostra exatamente os mortos vivos. São os vivos mortos que estão vendendo. Mortos vivos para aqueles que ainda não acreditam no pós-morte. Vivos mortos para todos aqueles que acreditam na continuidade da nossa existência. Afinal, não é o próprio Cristo que apareceu no cenáculo, lá no templo, onde os apóstolos estavam reunidos, dizendo a eles que voltou? Não foi Tomé que, representando a todos nós na nossa incredulidade, pediu então para que se tocasse nas feridas, nas chagas, para comprovar verdadeiramente que era Jesus que ali estava? Então, hoje, graças à doutrina espírita e os nossos médiuns, através da mediunidade, essa ferramenta da qual todos nós, né, fomos agraciados para que nós possamos compreender, visualizar, trazendo mensagens de conforto, de esperança e de paz àqueles que aqui continuam a sua jornada, mas os seus familiares, os seus entes queridos, manifestando-se e dizendo: eu continuo a viver, eu estou vivo. Então, viva para que um dia possamos todos nós nos encontrarmos novamente. Ainda que seja difícil para quem não é espírita compreender todo esse sentido da vida depois da vida, não podemos mais simplesmente aceitar aquilo que os ortodoxos e os mais radicais nos dizem, que a vida é uma só. Por isso precisa ser vivida. Como nós vamos explicar todas essas diferenças, todas essas desigualdades? Porque uns choram e outros sorriem. Porque uns dores e sofrimentos, para outros felicidade e realizações. Por que tanto contrastes se somos todos iguais, criados à imagem e semelhança de Deus, o nosso Pai? Então, que todos nós possamos buscar a compreensão e o entendimento, para que neste ano que ora estamos iniciando, que possamos sim ser ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. Seguindo a recomendação de Jesus, nem todos estão prontos para receber as informações e o conhecimento do que é a vida depois da vida, de como se processa essa aparição, mas aos poucos todos nós devemos levar luz aos corações que ainda teimam em caminhar nas trevas. Jesus é a luz do mundo.
Jesus é a luz que ilumina a nossa caminhada, o nosso companheiro de todas as horas. A nossa estada aqui nesse planeta é temporária, é apenas um estágio onde todos nós estamos aqui cumprindo os desígnios divinos desta nossa reencarnação, fazendo as devidas reparações de nossos erros, de nossas imperfeições, de nossos enganos, de nossos equívocos, mas tendo a certeza de que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida que todos nós buscamos viver. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.